Bom, Elivaldo, protestos em Teresina e no Brasil todo. Os cortes na educação provocaram no país e na capital, repito, uma manifestação enorme. É verdade. Agora mesmo nós mostramos aqui no Jornal do Piauí a dimensão que foi o protesto na capital e também em muitas cidades do interior do estado. O certo é que essa medida aí anunciada pelo governo federal, confirmada lá no Ministério da Agricultura, causou um grande impacto, não só na Universidade Federal, que é a maior instituição federal do ensino superior aqui no estado do Piauí, como também nos institutos federais. Mexe com muita gente, principalmente com a ameaça de parar áreas, serviços essenciais dessas instituições, não é, Gelson? Por causa disso, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, foi convocado na Câmara dos Deputados para prestar esclarecimentos. Convocado mesmo, hein? Por 300 votos a 80 e tantos, uma derrota do governo, inclusive, Jair Bolsonaro. Eu vou a Brasília com Délio Rocha. Délio, como é que foi o clima de manifestações aí e essa preparação, né, para ouvir o ministro na Câmara dos Deputados? Boa tarde para você. Boa tarde, Joelson Jordani, boa tarde, Elivaldo Barbosa, e a todos que nos acompanham pelo Jornal do Piauí. Joelson, o ministro Abraham Weintraub, ele foi convocado, ele precisa comparecer ao plenário da Câmara daqui a pouco, nesse momento 2 da tarde, às 3 horas, ele precisa estar aqui na Câmara dos Deputados, onde vai ser ouvido pelos parlamentares, vai ter que explicar sua atuação aí à frente dessa pasta, principalmente, Jorge, ele vai ter que explicar aquele anúncio de corte ou contingenciamento nas instituições federais de ensino. E sobre as manifestações que ocorreram hoje aqui em Brasília, Joelson, muita gente que veio à esplanada dos ministérios, principalmente sindicalistas, professores, estudantes, muitos políticos também aqui do Congresso deixaram os gabinetes e os plenários para se juntarem à multidão. Quer dizer, foi uma manifestação que ganhou muita força. A Polícia Federal aí cercou o Congresso Nacional e o prédio sede do Ministério da Educação. Portanto, aí Brasília fervendo nesta quarta-feira, Joelson. E neste momento eu queria que nos ajudasse a entender esse momento aqui do parlamento, esse momento aqui de Brasília. Eu estou com a deputada Rejane Dias, que é ligada à área de educação, é presidente da Comissão de Educação aqui na Câmara, e a partir de hoje ela passa a presidir a Frente Parlamentar de Enfrentamento à Violência nas Escolas, mais um desafio para a deputada Rejane Dias. Mas para começar, deputada, eu queria saber o seu olhar para essas manifestações de hoje em todo o país. Boa tarde. Boa tarde, Délio, boa tarde a todos, Joelson. Dizer que eu vejo com muita preocupação, Délio, porque na verdade, o ministro nunca justificou, inclusive ele também recebeu uma convocação pela Comissão de Educação para estar aqui, só que coincidiu que essa convocação foi aprovada ontem no plenário da Câmara e terminou que ficou mesmo só no plenário. Então é isso, não houve uma explicação técnica o porquê desses cortes. Nós estamos recebendo o tempo todo aqui os reitores de diversos estados do Brasil, todo mundo angustiado, porque 30% não é brincadeira. O estado do Piauí, por exemplo, a Universidade Federal, eu vi lá o reitor, o professor Arimaté, dizendo que só funciona até setembro, porque nós não vamos ter recursos para poder pagar a energia, pagar a água, pagar o pessoal que faz a limpeza, que são os terceirizados, então fica totalmente inviabilizado, né, vamos dizer assim, a continuidade dos trabalhos. E assim também com relação aos institutos federais, é a mesma situação, e a gente recebe esses reitores diariamente aqui na Comissão de Educação bastante angustiados. Em relação agora à convocação do ministro, quer dizer, foi uma derrota do governo por 307 votos a favor da convocação e 82 contrários. Do Piauí, Joelson e Elivaldo, apenas o deputado Átila Lira, que votou a favor do governo e contra essa convocação. O que a gente pode esperar então desse debate hoje na Câmara, deputado? Eu acho que é bastante pertinente. Eu quero até aqui mais uma vez parabenizar os líderes, né, que entendeu que o momento é dramático mesmo, né, sobre pena até de fechamento das universidades e dos institutos federais, por falta de verba, por falta de condições para funcionar. Então ele vai vir aqui para justificar o porquê da tomada de decisão. E não só isso, e mais cortes para a ciência, para a tecnologia, para a inovação,
para o próprio Ministério. Ou seja, agora as bolsas da CAPES também que foram cortadas. Então, é uma situação muito difícil, gente. É bom lembrar que as universidades é quem faz a pesquisa. Olha, muitos vacinas que hoje têm ajudado na saúde da população, é pesquisado dentro das universidades. Então, elas têm um papel muito importante, até mesmo para o desenvolvimento do país e para a melhoria da condição de vida da nossa população, porque eles são laboratórios a campo de pesquisa. Deputada, a partir de hoje, quer dizer, foi lançada, oficialmente está criada a Frente Parlamentar de Enfrentamento à Violência nas Escolas. A senhora foi escolhida como presidente desse colegiado. E qual o desafio, então, o que é essa frente aí, onde ela deve trabalhar, qual a prioridade? Então, aí entra já a minha experiência quando eu fui secretária de Educação do Estado do Piauí, porque a gente se deparava o tempo todo com esse tipo de problema, né? Professores angustiados, a preocupação dos pais dos alunos também preocupados com isso, porque envolve toda a comunidade escolar, né? Os funcionários também dentro das próprias escolas. Então, eu propus a criação dessa frente parlamentar. Nós temos 200 parlamentares. É uma frente mista, né? Isso, que é uma frente mista. 200 parlamentares que aderiram a essa frente mista, que eu digo, tem deputados federais, mas também senadores. E nós lançamos hoje. E hoje foi muito importante, porque nós ouvimos vários especialistas. Nós ouvimos os casos de Suzano, os casos de Realengo, lá no Rio de Janeiro, de quem viveu aquele problema. Nós ouvimos aqui realmente pessoas que trabalham diretamente com essa problemática, ouvindo, mas também absorvendo as sugestões. Então, nós estamos nessa fase agora de catalogar todas as sugestões. Nós temos projetos de lei que estão tramitando aqui há mais de 5 anos no Congresso Nacional, que nunca foram aprovados. Então, nós queremos reativá-los para que possamos debater e discutir. E já que nós temos aí uma ampla quantidade de parlamentares, queremos que o Congresso Nacional coloque como uma agenda prioritária aqui esse problema tão sério que é da violência dentro das escolas, que tem a questão da automutilação entre os alunos, o suicídio. Então, tudo isso também é tema dessa frente parlamentar aqui no Congresso Nacional. Deputada, em relação ao Piauí, essa questão da violência nas escolas, a senhora que foi secretária de Educação no Estado, qual é o cenário lá, o que preocupa mais no caso do Piauí? No caso do Piauí, é a violência mesmo, é a violência. Graças a Deus nós não tivemos nenhum caso, tipo esse de São Paulo, essas coisas tudo, né? Mas tem um bullying, né? Tem o problema mesmo da depressão, uma série de coisas. Agora a gente precisa envolver também a família não pode ficar desassociada, né, de um problema como esse, porque termina que é lá na base, na família, que traz para a escola. Então, esse realmente é um debate muito amplo. Então, precisa ter um mediador dentro da escola, alguém que esteja preparado, porque tem que preparar também todo o corpo docente para lidar com isso, mas é preciso ter realmente, essa foi uma das sugestões, precisa ter um professor mediador de conflitos dentro da escola, alguém realmente preparado, capacitado para isso. Deputada Regiane Dias, obrigado aqui pela sua participação no Jornal do Piauí. Joelson, eu volto com você.